E aí, pessoal, boa noite a todos. Aqui fala o Adriano Amuí. Eu combinei com vocês de vir aqui hoje bater um papo sobre Key Account Management. Vou também contar um pouquinho sobre meu curso na SPM, que acontece, como acontece todo ano, sempre em janeiro e julho, semana que vem, dias 26, 27 e 28 de janeiro. E, ao mesmo tempo, eu quero falar um pouquinho sobre que história é essa de Key Account, por que essa carreira tem tido uma movimentação muito poderosa, tem tido tanta procura, principalmente por que tem capturado tanto resultado, e aí eu vou delinear como é que eu trato isso durante esse meu curso, e espero que vocês curtam. E eu tive uma notícia muito legal hoje, a SPM me enviou um cupom, que é um cupom de desconto, que oferece um desconto para quem participar dessa live. Então, quando chegar no final, que foi a hora que eu fui orientado a isso, eu vou passar para vocês esse cupom e quem quiser vai fazer esse benefício, vai se beneficiar disso. Mas a ideia é começar, vocês podem se conectar comigo a qualquer momento, vocês me mandam perguntas da maneira que vocês preferirem. Eu estou fazendo por múltiplos canais, então eu estou propagando hoje essa conversa no LinkedIn, no Facebook, no Periscope, no YouTube, na conta do Instagram da SPM e na minha conta pessoal do Instagram, de tal maneira que eu consiga falar com todo mundo que quiser bater um papo sobre isso. Vamos pelo começo, então. Esse é um curso que eu criei há bastante tempo, pessoal, na SPM. Ele deve ter hoje brincando seus 15, 16 anos. E o legal desse curso é que eu nunca consegui repeti-lo. Ou seja, a cada semestre que passa, é um curso que eu tenho conseguido incrementar, trazer novas ferramentas, agregar novos pontos de vista. A título de curiosidade, e por aqui vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando em termos de movimento de mercado, esse era um curso que no começo, lá 15, 17 anos atrás, nós não conseguíamos juntar 5, 7 alunos. E hoje, esse é um curso que a gente tem dificuldade em administrar o número de pessoas que participam em função da limitação do tamanho da sala. Então, isso mostra uma movimentação poderosa em termos de quantidade de pessoas, em termos de... só um instantinho, que parece que ele parou de projetar aqui no site da escola. Eu só estou colocando novamente. Um segundo. Boa, estou de volta aqui. Então, esse é um curso que agora tem tido essa expansão. A outra questão que é interessante e que ela mostra um pouquinho de como é que a gente está procurando lidar com as novidades, esse curso, eu estou colocando ele online agora pela segunda vez. A primeira vez aconteceu naturalmente em função dos eventos da pandemia, e agora foi uma decisão nossa para permitir que ele acesse pessoas em quaisquer regiões do Brasil. Sempre era uma questão importante, como a pessoa podia conciliar tempo, viagem, etc. Agora ela pode entrar junto aqui comigo no ambiente online. Esse é o curso. E o que é essa história de Key Account? Né? Key Account, que deriva da palavra, ou do conjunto de palavras, Key Account Management, que num bom português significa gestão de contas-chave, significa que eu tenho como companhia uma estratégia de tratar de maneira absolutamente diferenciada grupos de clientes segmentados para tal. Então, o que está por trás desse pensamento é aquele raciocínio simples e básico de que cada cliente merece uma tratativa distinta, merece uma estratégia distinta e um plano cliente distinto. Lógico que eu não consigo fazer isso para toda organização. Porque se eu faço isso para toda organização, eu deixo de me beneficiar das questões de escala e tudo mais. Muito bom. Comentário rápido, eu estou vendo aqui o Felipe está postando, não era uma live de brands, eu acho que você está falando de marcas. Olha, não sei, viu, Felipe? Eu tenho hoje essa live marcada aqui sobre Key Account. Desculpa se eu estou te frustrando, mas vamos junto. Esse é um bate-papo sobre Key Account Management, absolutamente linkado com o curso aí na SPM, que vai acontecer na semana que vem, terça, quarta e quinta, ok? Me manda suas perguntas.
Na hora que eu defino isso como uma estratégia da companhia, eu preciso estruturar o meu corpo comercial, mas também as áreas de serviço de uma empresa. Porque não adianta eu ter uma pessoa de vendas ofertando um plano cliente, indo ao mercado com uma abordagem específica, se ele não tem o suporte de uma companhia como tal. Esse é um outro raciocínio que a gente precisa discutir. Uma outra questão que ela passa a ser muito importante é como é que eu defino quem são esses clientes com quem eu vou estabelecer uma estratégia e um plano eficiente de key account diferenciado, voltado a uma proposta de valor específica. De novo, se eu fizer isso para toda a clientela, infelizmente a gente não vai conseguir permitir essa escala. Então, o processo de segmentação de cliente e seleção de cliente, ele é uma das questões mais importantes para a gente poder implementar isso. Dentro da metodologia que eu proponho, então, eu vou começar explicando isso de maneira bastante detalhada para você entender como é que isso funciona na sua estrutura. Eu vou passar por ferramentas que te ajudam a selecionar clientes, ferramentas que te ajudam a estruturar esse modelo de segmentação. E, principalmente, eu vou entrar na parte que me parece ser a mais relevante para o tema de Key Account Management, que tem a ver com como é que eu implemento um plano de contas, um plano de negócios que seja diferenciado. Para esse ponto, a gente usa uma metodologia que é o design de proposta de valor. Muita gente está acostumada a conhecer o modelo Canvas ou o modelo design de proposta de valor, mas, porventura, quem não o conhece, é um modelo em que você entende que dentro de um cliente eu tenho múltiplos interesses e muitos stakeholders. E para que essa história toda funcione, eu preciso aprender a criar modelos que gerem interesse e benefício e valor para cada um desses stakeholders. É nessa hora que a gente vai aprender o que é design thinking e a gente vai começar a pensar como é que eu desenho uma proposta de valor a partir do momento em que eu entendi exatamente quem é meu cliente, quais são as dores que ele tem, quais são os anseios que ele tem. E na medida que eu consigo entender isso, associado a um conhecimento que a gente usa uma expressão em inglês que se chama job to be done, que nada mais é do que qual é o trabalho que o cliente quer que seja realizado. Quando eu conecto essas pontas e eu olho a minha oferta como companhia, eu consigo, então, nesse minuto, ter um plano cliente adequado a especificamente aquele grupo que eu selecionei e com as variantes de como é que eu vou atender cada um dos múltiplos stakeholders. Isso parece complicado, porque eu estou aqui contando em tempo recorde para vocês e passando muito rápido sobre isso, mas à medida que a gente for discutindo e entrando com calma em cada um desses tópicos, e principalmente na medida em que vocês forem praticando com um caso real de vocês, vocês vão ver que isso vai se tornando muito palatável, vai começando a fazer um tremendo de um sentido. E normalmente nessa hora eu costumo receber um feedback dos meus alunos, coisas do tipo: caramba, por que eu não pensei assim antes? Caramba, na verdade eu estava entregando uma mesma oferta para todo mundo, quando na verdade as empresas esperam ofertas diferentes. E é essa provocação que eu quero fazer. Hoje, para você se diferenciar no mercado, em um mercado que tende à comoditização em qualquer indústria, eu trabalho com muitas indústrias diferentes. E a única coisa que eu posso afirmar que existe de comum em todas elas é exatamente essa questão de todas se sentirem no ambiente comoditizado. Porque, no fundo, pensa comigo, tecnologia se copia e se multiplica muito rapidamente. Então, se o seu diferencial só está em produto, se o seu diferencial só está no serviço, na característica, no feature, isso vai ser copiado. Como é que eu consigo, dentro de um ambiente que tende à comoditização, me diferenciar e entregar valor? E aí, quando eu falo em valor, então, esse é o ápice desse modelo que eu vou propor para vocês, porque é um modelo que conecta proposta de valor para gerar valor. Eu só posso receber premium price, eu só posso receber valor do meu cliente na medida em que eu estou entregando mais valor para ele. Essa combinação, que parece simples, ela é fácil de falar,
quando a gente leva para a realidade dos negócios, isso se torna uma coisa hiper estratégica de ser feita. Por isso eu volto ao começo da conversa, não existe estratégia de key account de um homem só ou de uma mulher só. Existe estratégia key account de uma companhia. Muito bom. Chegamos à definição da proposta de valor, usamos design thinking, design de proposta de valor, fizemos todo esse trabalho. Aí vem uma etapa muito importante, que é como é que eu aterrizo essa ideia e como é que eu transformo isso num plano de ação. Porque não adianta você ter uma ideia super bem elaborada, você ter uma concepção de produto muito legal, você ter uma oferta muito rica, se você não tem condições absolutas de ajudar a implementar isso. Se você não tem um plano que te permita, passo a passo, fazer com que isso aconteça. Então, nós vamos discutir uma parte dessa conversa sobre como é que eu faço um plano eficiente, e eu chamo isso de plano cliente. Em algumas indústrias no Brasil, se usa uma expressão em inglês para isso também, que é Joint Business Plan, que normalmente é um plano que conjuga os interesses de quem vende e de quem compra. Pois bem, exatamente disso que eu estou falando. Quando terminar essa etapa, aí eu vou fazer um desafio para vocês. A gente fez todo o raciocínio, entendeu o que é key account, entendeu o que é gerar valor, entendeu modelos para gerar valor, traduziu isso num plano. Aí eu vou selecionar alguns de vocês para que vocês façam pitches. Ou seja, como é que você vai ser capaz de, num curtíssimo espaço de tempo, você engajar alguém numa negociação para que essa pessoa queira ouvir o seu plano de negócios detalhado. Eu tenho visto isso como algo muito crítico no mercado. As empresas fazem planos espetaculares, entretanto, na hora de você criar conexão com o seu cliente ou com aquele stakeholder que você escolheu como chave, não se usa da metodologia adequada, e aí você fica com um plano muito interessante nas mãos, porém, do outro lado, as pessoas não querem e não se interessam por aquilo que você está propondo. E aí eu volto àquele paradigma da comoditização. Então, recapitulando o que eu falei, ele é um curso bastante interativo, a gente vai conversar muito, eu uso algumas ferramentas como Mentimeter e Padlet para dar uma dinamizada e vocês poderem construir comigo algumas ideias. Eu sempre vou trazer uma razão conceitual e depois eu vou dar um tempo para que vocês debatam comigo como é que isso se traduz na realidade dos seus negócios. Eu vou estimular vocês profundamente a adotarem um caso real para que a gente possa ir discutindo no decorrer dos dias e você conseguir perceber a tangibilização do que eu estou falando. Eu, em muitos momentos, vou trazer várias ferramentas, uma ferramenta de segmentação, uma ferramenta para plano cliente, em suma, uma ferramenta para análise de proposta de valor. E todo esse material, os PowerPoints, os materiais acessórios, materiais de leitura, vídeos e as ferramentas, tudo isso eu envelopo e entrego isso para você exatamente no final do curso. Então, todo o material que você participar, você recebe para que você consiga usar isso doravante no decorrer da sua carreira. Muita gente me pergunta assim, ok, Adriano, então eu saio o super campeão mundial de Key Account? Não, acho que não. Porque o que a gente está buscando não é criar o super campeão em um curso de 3 dias. E sim, o que nós estamos querendo fazer é te dar subsídio para que, a partir da prática, você em breve se torne um super campeão. O Alexandre Cardoso acabou de mandar aqui uma pergunta. Então, eu vou ler a pergunta dele e vou trazer para vocês. E olha, estimulo, me mandem as perguntas se vocês quiserem agora, que eu vou respondendo por aqui. Mas eu vou primeiro na pergunta do Alexandre Cardoso. Oi, Adriano, essa abordagem de proposta específica de valor deveria ser válida em geral para os clientes, não apenas na estratégia de CAM? Onde o CAM se diferencia? Alexandre, eu não sei exatamente qual é a sua indústria, se você puder comentar comigo aqui, mas, em geral, por mais que eu queira ter uma proposta de valor específica, eu trabalho com uma questão de escala, hora-homem e disponibilidade de recurso, que me impede de ter, na essência, uma proposta muito específica e poderosa e direcionada para um determinado cliente. Então, é óbvio, dentro do possível, dentro do que é possível, dentro do que a estrutura me permita, eu gostaria de poder atender cada um dos clientes como únicos. Entretanto, isso não vai acontecer da maneira como a gente quer.
É exatamente nessa hora que você vira o paradigma, segmenta, e aí você vai selecionar alguns clientes, que nós estamos chamando aqui de Key Accounts, e para esses clientes em particular, você vai ao cúmulo da especialização, ao cúmulo da especificidade do modelo que você quer oferecer, da sua proposta de valor. Ok? Tecla comigo, Alexandre, me disse se isso dirimiu um pouquinho da sua dúvida, mas, em síntese, eu sempre quero levar uma proposta individualizada para o meu cliente. Acontece que, por uma questão de escala e por uma questão de estrutura, eu não consigo levar isso a rigor para todo mundo. É nessa hora que eu segmento e eu vou ter um grupo onde eu vou ser ainda mais específico, profundamente específico. E por que eu vou ser profundamente específico com esse grupo? Porque esse grupo está predisposto a fazer isso comigo, e esse grupo me traz um potencial de resultado a ser capturado muito grande, e ao mesmo tempo eu percebo nesse grupo de clientes um potencial de valor a ser gerado muito grande. Essa é a combinação do que eu queria propor. Agora, eu vou migrar aqui a Cecília Martins. Tudo bem, Cecília? Ela mandou a seguinte pergunta: qual é a maior dificuldade na implementação de um Key Account Planning? Adorei sua pergunta, Cecília. E aqui, quem me conhece sabe que eu não doro a pílula, eu sempre vou dar a resposta bem pragmática. E a resposta pragmática para isso é: o perfil do profissional típico de vendas brasileiro, ele não gosta de planejamento. É óbvio que eu tenho certeza que tem gente aqui participando comigo que adora planejamento, mas eu estou insistindo, o perfil médio do nosso profissional comercial não é voltado ao planejamento e não gosta do aspecto analítico. E aí é uma questão crítica, porque fazer um plano de Key Account requer uma competência de análise crítica e requer também uma competência analítica bastante acentuada. Eu, no começo do curso, eu uso uma matriz que eu desenvolvi em que vocês vão se autoavaliar segundo competências-chave que eu imagino que seja necessário para um Key Account. E você vai descobrir seus pontos de fortaleza e seus pontos críticos. E eu vou dizer para vocês, desses pontos críticos, quais são aqueles que você vai ter que resolver. Eu diria que, para quem não tem essa competência de análise crítica e de pensamento analítico e de planejamento, esse é um ponto que ele é universal a ser desenvolvido. A boa notícia é que eu tenho visto, eu estou fazendo isso junto com alunos há tanto tempo, e com clientes e com empresas, essa é uma competência facilmente contornável e que facilmente as pessoas, desde que queiram de fato, conseguem começar a implementar. A segunda razão pela qual é difícil implementar um plano de Key Account, ela tem a ver que muitas vezes você quer impor um plano seu como um plano de quem vende. Entretanto, você esquece de combinar com o lado que vai comprar. Volto a usar aquela expressão Joint Business Plan. Não pode existir um plano em Key Account Management que não seja um plano combinado. Ou seja, este plano, ele não é um plano de quem vende, tampouco um plano de quem compra. E sim, ele tem que ser um plano dessa dupla que vai buscar resultado e vai buscar geração de valor. Depois me responde, Cecília, se isso atendeu aí a sua pergunta. O Anderson de Oliveira mandou outra pergunta. Adriano, por gentileza, tem algum material de apoio que recebemos junto com o curso? Sim, Anderson, tem bastante material de apoio, tá? Primeiro você vai receber o meu kit integral de PowerPoints, que eu uso, e esse kit ele é muito maior do que o que eu apresento. Em média, para cada um slide que eu apresento, você vai receber 3 slides, porque são coisas que vão te permitindo se aprofundar. Como eu disse, esse é um curso que tem tempo limitado de 3 dias, então eu vou fazer o meu esforço máximo a levá-los até um determinado nível, mas eu vou te dar material e conhecimento para você poder aprofundar. Eu também vou te entregar no decurso algumas planilhas, uma planilha em específico que te ajuda a avaliar a proposta de valor. Eu vou te entregar uma segunda planilha que ela te ajuda a fazer uma matriz de segmentação, e eu vou te entregar também alguns exemplos muito positivos de planos cliente, desde planos clientes muito complexos até matrizes que são mais aceitáveis. Eu também vou passar para vocês todo o material que eu produzi. Eu fiz uma entrevista muito boa sobre Key Account recentemente naquela revista Venda Mais aí no Brasil. Você vai ter acesso a ela, bem como a outras, e alguns vídeos que eu gravei sobre o tema. Eu diria que você vai ter mais material do que você vai ter tempo para poder mexer com isso.
O Manuel colocou assim, Manuel Pedrosa, obrigado pela pergunta. Adriano, eu fui Key Account Manager e aprendi que eu tinha que conhecer mais o negócio do meu cliente do que ele mesmo. Você acredita nisso? Manuel, você tirou as palavras da minha boca. Toda vez que eu, enquanto executivo de Key Account, nem estou falando agora como professor, ok? Obtive resultado foi quando o cliente virava e falava assim para mim, caramba, Adriano, o que você está me trazendo nem eu sabia. Então, eu diria que o ápice da experiência de Key Account vai se manifestar quando você conseguir surpreender o cliente no entendimento do próprio negócio dele. Ótima pergunta. Tem uma pessoa aqui, eu não sei o primeiro nome, sobrenome Fagundes, L. Fagundes, qual é o tema da live? Tudo bem? Essa é uma live sobre Key Account Management, ou CAM, e ela está extremamente vinculada a um curso que eu apresento aí na SPM, terça, quarta e quinta da semana que vem. A Cecília mandou aqui uma mensagem muito boa. Ela falou assim, obrigado, Adriano, porque eu respondi a questão dela. Eu queria acrescentar a necessidade de ter um plano para toda empresa e não para a área comercial ou trade. Excelente seu ponto, Cecília. Talvez você não pegou bem no comecinho, mas Key Account não é um plano de vendas. Key Account não é uma iniciativa de uma diretoria ou de uma gerência de vendas. Se a organização entender que é isso, a organização está indo pelo caminho errado e não vai dar certo. Key Account é uma estratégia da companhia. Portanto, o plano de Key Account é um plano da companhia. Já que ele tem a pessoa de vendas como vetor central para a execução do plano, mas essa pessoa vai estar organizando todas as iniciativas das áreas de interface para que a companhia preste o serviço ao cliente. Ok? Ótimo ponto. Tem mais uma aqui. Cássia Guerra. Você me perdoe se eu não consegui manifestar o seu nome direito. Adriano, boa noite. No curso você menciona como montar uma estrutura de atendimento indústria versus varejo. Sim, Caê, durante o curso, e até na parte inicial, eu vou comentar sobre estruturas possíveis para você operar Key Account. Eu vou mostrar estruturas bastante robustas, como algumas estruturas globais de mercado de consumo, mas também vou trazer para você estruturas mais simples, até porque eu não sei em que estágio vai estar a sua empresa, então eu preciso saber conciliar isso. Ok? Agora eu quero voltar aqui. O Tiago mandou uma pergunta aqui no grupo da SPM no Instagram. Adriano, eu sou de projetos e trabalho no ambiente de educação. No ambiente de projetos, não temos costume de praticar gold plating, mas está sendo comum na área comercial. Tiago, é difícil eu não saber uma expressão nova, mas se colocou uma expressão aqui que eu desconheço. Tecla para mim, o que é gold plating aqui no próprio Instagram da SPM, que aí eu já conecto isso e procuro te dar uma resposta, ok? Desculpa se eu fui ignorante quanto a esse tópico. Agora eu quero ir aqui, só um segundinho. O mesmo Tiago, parará. O senhor acha que dar extras é uma boa prática? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta sobre o que é dar extras, tá, Tiago? Mas eu só dou extra se eu for remunerado por isso. Portanto, o que talvez a gente esteja chamando de extra deveria ser entregar mais valor. Quanto mais valor eu entrego, maior é a minha capacidade de capturar. Eu diria para você que, para mim, esse é o ponto central. Só um segundinho. Agora eu quero ver a Verônica. Adriano, você acredita em estrutura de pessoas para atendimento Key Account segmentado por regional, sem um gestor nacional? Sua pergunta, Verônica, é uma pergunta boa, não é uma pergunta incomum, tá? Eu já vi de tudo em termos de estrutura, e definitivamente eu já vi estruturas que pareciam fadadas ao insucesso conseguirem performar de maneira muito positiva. Se porventura você estiver tratando de um segmento ou de uma organização que tenha clientes Key Account regionais, francamente, eu não vejo razão nenhuma para você se preocupar em não ter um gestor nacional. Agora, vamos pegar um exemplo de bens de consumo. Faz de conta
que você é uma companhia, como, por exemplo, uma Unilever, e você está vendendo, por exemplo, para uma companhia que vende no Brasil todo, que é o Carrefour. E você só tem estruturas locais para atendimento do Carrefour. Aí eu vou te dizer que, tecnicamente, essa organização está cometendo um erro, porque a relação predominante não é a relação regional, e sim a relação entre essa companhia hipotética Unilever com o grande cliente Carrefour. O que acontece em âmbito regional é execução. Então, se eu não tiver uma coordenação nacional, isso não vai funcionar. Será que eu te respondi? Depois me tecla aqui para eu saber. O Manuel Pedrosa colocou assim: vejo bastante empresas implementando o CAM, mas sem ensinar para os gerentes o que fazer, como fazer e sem dizer o que se espera deles. Você acha comum isso acontecer? Manuel, eu acho que é a segunda vez que eu vou falar que você mandou muito bem aqui no seu questionamento. Você mesmo. É absolutamente comum isso que você falou acontecer. A gente tem um hábito de se entusiasmar com um tema, de entender que esse tema vai resolver todos os problemas da organização, e você empossa, você dá poder, você dá cargo, mas você não dá meios. E, de repente, alguém que é um brilhante gerente de vendas ou um brilhante vendedor, dorme vendedor tradicional, acorda convertido em key account, e a companhia espera que vai obter resultados diferentes a partir disso. Na prática, eu nunca vi dar certo. Key Account, como eu disse, em primeiro lugar, é um projeto que tem que ter como sponsor o alto nível de uma organização. Número 2, Key Account requer processo. Key Account requer mudança de mindset. Key Account requer profundo treinamento. E eu nem estou falando isso porque eu estou aqui hoje conversando com vocês sobre treinamento, mas definitivamente, se Key Account fosse uma coisa tão trivial assim, você não teria essa área tão bem valorizada, tão bem remunerada e com ascendência hoje no mundo todo. Então, adorei sua pergunta, viu, Manuel? O Alexandre Cardoso, que eu agradeço muito, que ele está mandando mais uma pergunta. Outra pergunta: quais são os recursos críticos-chave que vão permitir mais facilmente a implantação de Key Account? As tecnologias específicas das várias exponenciais surgindo hoje, inteligência artificial, Big Data e etc. Bom, eu adoro isso que você está falando, eu adoro tecnologia, eu adoro todos esses aspectos, mas vamos colocar o pé no chão, ok? Do ponto de vista de novidade e recurso crítico, o tema mais importante, inicialmente, para uma estrutura de Key Account, eu diria que em V0, tem a ver com Big Data. Na verdade, tem a ver com análise de dados. Na medida em que você se relaciona mais com o cliente, você transaciona mais dados e você começa a fazer análises muito mais inteligentes e você começa a buscar insights que vão permitir uma melhor performance, uma melhor geração de valor e captura de valor entre as duas partes. Eu seria leviano se eu dissesse que de dado para Big Data e Big Data para inteligência artificial é um pulo, porque não é. Existe uma curva de maturação em Key Account, e essa curva de maturação ela é mais analógica do que a gente pensa, porque eu preciso mudar o mindset das pessoas que estão negociando, eu preciso estabelecer processos e métricas. Né? Então, eu diria o seguinte: a primeira coisa que eu faria do ponto de vista de tecnologia tem a ver com ter um CRM robusto, que permita eu capturar dados, gerar insights e alinhar isso de maneira estruturada com a minha estrutura comercial. Isso intimamente ligado com uma área analítica para identificar oportunidades e gerar isso para o time comercial. Lá na frente, e eu imagino que isso vai acontecer cada vez uma velocidade mais crescente, eu começaria a pensar em modelos de inteligência artificial, porque eu começo a aprender, eu começo a fazer correlações, eu começo a ter tanta troca de informações que eu começo a ser capaz de inferir possibilidades que me permitam facilitar a vida de vendas na medida em que aquilo que é a parte transacional, eu tiro o ser humano dela. O papel do Key Account, se em muitos instantes ele é transacional no começo, porque eu estou criando uma cultura, com o tempo ele
tem que ser muito tático e até mesmo estratégico, e eu posso pensar em termos de automação daquilo que é operacional. Absolutamente viável. Beleza, Alexandre? Depois me responde se eu fui no caminho da pergunta que você me fez. E o Miguel me fez uma pergunta boa aqui. Miguel Noronha, qual é o papel do SDR numa estrutura de Key Account? SDR, né, Miguel, é uma função que ela está na boca hoje do povo, se fala demais em SDR, mas não é nada muito novo, para ser bem franco. SDR é o que sempre se chamou no Brasil de pré-venda. Ou seja, como é que eu faço uma abordagem, como é que eu qualifico um lead, como é que eu trago esse lead para dentro de casa para que uma estrutura comercial mais sênior consiga efetivar o negócio. Eu não acredito na necessidade de estruturas de SDR para estrutura CAM. Porque, na verdade, no minuto em que o CAM ou o Prospect a CAM se positiva e se transforma em um cliente efetivo, o papel do SDR deixa de ser existente e eu preciso ter o account management, ou a gestão da conta. Na minha cabeça, o papel do SDR tem a ver com geração de leads, do ponto de vista de outbound, mas também a administração de leads que vem via inbound para a organização. Ok? Miguel, me tecla se faz sentido. Verônica mandou outra ótima pergunta aqui. Adriano, qual seria o Joint Business Plan mais assertivo para um cliente como o Carrefour, por exemplo? Trimestral, semestral ou anual? Estou nesse mês montando todos os planos comerciais para que saibamos onde chegar e como chegar. Super pergunta. Verônica, sendo pragmático, um Joint Business Plan ele tem que ser, no mínimo, anual. Entretanto, dentro do seu Joint Business Plan, eu recomendo que você trabalhe com ciclos de negócio. Numa relação como a que você deu de exemplo com o Carrefour, eu faria 4 ciclos anuais. Mas dependendo do tipo de indústria em que você está, do tipo de setor da sua própria empresa, você pode trabalhar, por exemplo, com 2 ciclos anuais ou o que quer que seja. Por exemplo, alguma indústria farmacêutica trabalha com inverno, verão, esse tipo de coisa. Mas o plano tem que ser no mínimo anual, você tem que ter uma perspectiva de médio e longo prazo. A discussão de Key Account, ela é sempre uma discussão de médio e longo prazo, sem descuidar do curto prazo, porque eu tenho que entregar resultado de imediato. Agora eu vou rodar aqui um pouquinho, só um pouquinho, que eu estou tendo que ler em todos os lugares. O Tiago colocou uma outra ótima pergunta. E quando temos equipes multidisciplinares lidando com entrega de valor? Na minha área, as equipes batem a cabeça. Seria benéfico para um gerente de projetos participar? Boa, muito boa essa aqui, Tiago. Bom, primeiro, eu adoro gerenciamento de projetos. Então, se eu pudesse, se toda organização tivesse recursos para gerenciamento de projetos, a gente teria uma eficiência de execução muito superior. Mas, na prática, você não vai encontrar muitas organizações com possibilidade de ter um escritório de projetos. Então, eu acho que dentro desse cenário, você precisa ter a competência de gerir equipes multidisciplinares na mão do gestor de Key Account. Se você vier participar desse curso, mas eu te antecipo o tema, uma das competências-chave é a capacidade de influenciar equipes multidisciplinares. Porque imagina que você, como um gerente de projeto, um gerente conta-chave, responsável por um grande cliente, você vai ter que representar a organização e você vai ter que administrar inúmeros outros projetos, inúmeras outras áreas, cada uma dentro de uma determinada competência. E aí vem o ponto legal, você não é chefe de ninguém. Por isso, a capacidade de influenciar equipes multidisciplinares passa a ser um fator-chave. Se você tem um bom Joint Business Plan, que é construído com todo o time, e você integrar essas áreas de interface para a construção do plano e depois conectar isso com o cliente, é o que vai te ajudar a não bater a cabeça.
O Alexandre aqui está mandando um abraço. Alexandre, muito obrigado por ter participado. Você mandou ótimas perguntas. Ele está no outro fuso horário, mais 7 horas. Então, vai dormir, meu caro. Eu ainda estou cedo aqui. Agora, eu quero voltar aqui, que eu tenho mais boas perguntas aqui. O Maico Felício mandou assim: Adriano, eu estou vendo muito o uso dos termos hunting, farming. Você pode falar um pouco sobre isso? Ótimo. Maico, adorei que você trouxe essa dúvida para cá. Essa é uma maneira de você enxergar negócios. Quando se usa a expressão hunting, a gente aqui com essa palavra quer exemplificar profissionais de vendas que têm a capacidade, a energia, a competência de ir à guerra, de ir para o campo e de caçar clientes. Então, por isso o hunting. Isso quer dizer que você vai usar exatamente esse perfil de pessoas para capturar clientes da concorrência e conquistar novos negócios. Mas, tipicamente, a pessoa que tem essa habilidade de ser um hunting, que gosta de caçar um cliente, trazer para dentro de casa e etc., ele não gosta da fase seguinte, que é a fase da construção de uma relação de valor de longo prazo. E aí, para esse tipo de trabalho, depois que o cliente está dentro de casa, a gente usa a expressão farming. Farming no sentido de plantar, cultivar e colher. Então, são dois perfis distintos. O hunting, ele está muito ligado, por exemplo, àquele perfil de SDR que foi mencionado há pouco. O hunting é quem ele captura o lead e traz o lead para dentro de casa. Só que depois que esse lead está dentro de casa, ele transfere para um profissional que tem um perfil de farming. Se você me perguntar o que account é mais hunting ou mais farming, definitivamente ele é mais farming. Porque eu preciso criar uma conexão e uma relação, e eu preciso criar modelos de negócio, e eu não faço isso em um segundo. Essa é uma estratégia, isso é uma jornada. Então, tipicamente, você pode usar de uma estrutura de hunting para capturar o cliente, mas a condução de um Joint Business Plan sempre é feita por um profissional que tenha uma característica mais acentuada de farming. Maico, depois me responde se faz sentido para você aí. Agora eu quero ver aqui. Opa, o Thiago mandou uma outra ótima pergunta. Adriano, o que você acha do NPS? Ele ajuda muito nas contas-chave? Bom, NPS, eu não sei quantos de nós aqui que estão participando agora conhecem, mas NPS é uma ferramenta de medição da sua relação com o cliente ou com o mercado, que significa exatamente Net Promoter Score, que no fundo é uma métrica que está se tornando cada vez mais comum. Essa métrica, ela ajuda a medir a relação num dado segundo, mas ela não te ajuda a ver a qualidade da relação no decorrer do tempo. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui. Então, é lógico que como métrica de qualidade ou como métrica de relação, ela é importante para um Key Account, mas eu não acho que ela pode ser mandatória, nem ela pode ser quem vai remunerar mais ou a menos, ou promover ou demitir alguém. Porque eu insisto, NPS mede um dado instante. Essa é a característica do NPS. Então, o NPS ele flutua no decorrer do período. Lógico que eu persegui um NPS no decorrer do tempo em standard global é algo absolutamente fantástico. Ok, Thiago? Aí o Gleison mandou aqui: Adriano, vizinho de Vancouver tem desconto? Ô, Gleison, vizinho de Vancouver toma café aqui e vai ter como eu disse no comecinho, a SPM me mandou aqui hoje um cupom para eu comentar com vocês daqui a pouquinho. Então, quem tiver interesse, eu vou passar esse cupom de desconto, que é só aplicar lá dentro do site da escola e que ele vai, eu espero que ele ajude quem quiser, ok? Mas vai ser uma alegria, Gleison, ter você junto aqui. A Verônica trouxe mais uma. Adriano, sinto cada vez mais que o gerente comercial do varejo se apega muito ao abastecimento. Sellout para gerar sell-in. Seria o ideal
para os dias de hoje? Eu falo isso porque hoje consigo negociar com um determinado cliente de forma muito prática e com outros eu devo aguardar o sellout acontecer. Verônica, sempre que você estiver tendo uma discussão transacional, ela vai ser refém de métricas como sellout. Porque essa é uma maneira que o varejo tem que se proteger de transferência de estoque, de compra inadequada e tudo mais. Não tem como fugir. Você só vai conseguir sair desses pilares que são basilares em negociação transacional quando você tiver construído uma relação que ela é maior. Quando você estiver fazendo proposições que não são somente proposições de negócio volumétricas, volume, preço e mix. E que account precisa exatamente de você ter esse raciocínio. Na hora que eu entendo a estratégia do meu cliente e eu entendo como é que eu posso ajudá-lo, eu transcendo essa questão de volume, preço e mix, e aí, nesse instante, eu consigo ter discussões que muitas vezes não vão esperar uma medição de sellout, muitas vezes se assume um risco conectado e daí por diante. Ok? Então, adorei sua pergunta e acho que Key Account é o caminho para você conseguir fazer isso que você propôs aí. O Tiago perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar, Tiago. Quando terminar, fica gravado em todas as redes onde a gente divulgou, ok? Então vai estar na página da SPM São Paulo, vai estar no meu Instagram pessoal, YouTube, LinkedIn, Periscope e Facebook, com tudo que a gente trocou aqui. Bom, não quero tomar o tempo de vocês demais, então eu vou começar a encaminhar aqui para o final, e me mandem as últimas perguntas, mas o que eu vou fazer? Eu estou pegando aqui e eu prometo que tudo o que eu falei, que tem um link, etc., eu vou colocar nos devidos canais, nos comentários, quando a gente terminar a nossa conversa daqui a pouco. Eu vou colocar também qual é o cupom de desconto. Eu vou tentar teclar aqui, eu não sou muito bom em fazer isso. Para quem está assistindo em alguns canais, eu já coloquei na tela qual é o cupom que a SPM me passou, e eu agora vou copiar aqui nos dois do Instagram esse cupom que oferece os 10% de desconto em qualquer curso de férias que vocês quiserem participar. Isso é legal, porque pelo menos eu nunca tinha visto essa iniciativa por parte da SPM. Eu fiquei muito feliz quando eles me contaram hoje que era possível fazer. Então, acabei de postar aqui num dos grupos, agora eu vou postar no outro. Gleison, a sua pergunta é se o certificado é em inglês. Tipicamente, a SPM não emite certificado em inglês, mas eu acho que você pode solicitar. Você pode solicitar para a SPM isso em inglês. Se porventura você tiver alguma dificuldade com isso, eu posso emitir um certificado para você pela minha empresa aqui do Canadá, ratificando que o curso que você fez pela SPM foi feito por mim e ratificando também o conteúdo. Como ele não é um curso que tem, ele não é um graduate para você colocar registrado aqui no Canadá, então eu imagino que ou ele estando em inglês pela SPM, ou eu fazendo uma carta para você afirmando isso, ele vai ter valor para efeito de currículo, se essa for o seu interesse, ok? Então, assim, diria para você não se preocupar muito com isso, não. Então, postei para vocês todos aí agora esse link. Eu acabei de descobrir que num dos grupos eu teclei errado, houve um misspelling aqui, então eu vou colocar direitinho. Em resumo, ele é Live SPM 2021, tudo em letra maiúscula. Ok? Então, Live SPM 2021, tudo em letra maiúscula. Eu acho que o que foi legal aqui também dessa nossa conversa foi que vocês tiveram condições de ver qual é o meu estilo. A aula, ela tem esse pique, o tempo inteiro. Comigo usando telas de apoio, material de apoio, mas é uma aula em que quanto mais vocês falarem, quanto mais vocês interagirem, quanto mais vocês me trouxerem suas questões,
eu vou poder ajudá-los a entender isso melhor e a fazer ser um encontro que passa rápido. Normalmente, as pessoas acham que passa rápido, no final fica aquela sensação, podia ter mais tempo, e eu adoro quando isso acontece, porque isso significa que a gente conseguiu criar um pique legal. Esse curso funciona assim, estou pegando o horário aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele começa 2 da tarde, no horário de Brasília, ele vai até as 4 horas, aí a gente tem 1 hora de intervalo para você respirar, responder seus contatos, etc. A gente retoma às 17 e vai até às 19. Tá? Então, são sempre 2 horas, 1 hora de intervalo, mais 2 horas, e vai acontecer terça, quarta e quinta da semana que vem. Minha experiência, eu até março desse ano, acreditem, eu tinha feito muito poucos treinamentos na minha vida em formato online, e eu era até mesmo um cético, apesar de eu gostar de novidade e tudo mais. De março para cá, eu vi essa história mudar completamente, eu tive a oportunidade de testar muitas ferramentas, e eu posso dizer que eu hoje me sinto muito satisfeito e muitas vezes eu até acho que é mais produtivo e eficiente esse modelo online do que o modelo presencial. É lógico que você perde o calor humano, você perde o abraço, você perde o cafezinho, mas a gente também perde aquele tempo que você perde quando muitas pessoas se reúnem e a gente consegue ir direto no tema, e isso tem criado resultados positivos. Então, moçada, adorei falar com vocês. Adorei mais ainda a quantidade de perguntas que vocês me mandaram. Vocês não têm ideia como vale a pena eu poder participar disso, eu poder responder, e eu estou aprendendo com vocês. Periodicamente, eu faço lives às quintas-feiras, sempre 7, sobre temas diferentes. Quando varia, eu passo em outros horários também. E quem estiver comigo semana que vem, vai ser uma satisfação enorme te conhecer, trabalhar com você esses 3 dias. O que eu prometi, link, cupom, tudo mais, assim que eu terminar, eu vou em cada uma das redes e eu coloco nos comentários para que vocês possam ter acesso a isso. E se porventura ficou alguma pergunta que você queria ter feito e você não pôde me fazer, não deu tempo de fazer agora, faz lá, porque eu respondo para você rapidamente. Beleza? Então, vou deixar aqui um super abraço, uma ótima semana. Valeu, muito obrigado.